Em Cuiabá, o blogueiro, jornalista Leandro Fortes, ele vem falar sobre redes sociais e nós aproveitamos essa visita aqui no Hotel Fazenda, um ambiente bucólico, para conversar um pouco com ele, que tem sido um militante da blogosfera. Qual é a mensagem que você está trazendo hoje aqui, Leandro Fortes? A mensagem primordial é de que nós temos que nos preparar para trabalhar em comunicação em rede, porque nós chegamos a um ponto tal na comunicação no Brasil, no domínio da comunicação no Brasil, que praticamente não há mais espaços públicos para debate dentro da mídia tradicional. Então nós temos que criar a nossa própria mídia, nós temos que criar a nossa comunicação em rede, nós temos que criar uma alternativa à mídia que aí está, porque senão nós não conseguiremos nos comunicar com quem realmente precisa da informação verdadeira, da informação que não é manipulada e da informação mentirosa, que é disseminada pela mídia tradicional também. Eu que tenho um blog aqui em Mato Grosso, né, e sei da força que a internet representa, às vezes eu fico meio angustiado, porque eu acho que há poucos blogueiros. Mato Grosso tem um fenômeno que tem muitos sites, muita presença do jornalismo na internet, mas a opinião ainda é uma coisa rara, né? E a gente vai, por exemplo, Brasília, domínio do Correio Brasiliense ainda, em termos até de internet, não há pouca coisa aparecendo lá, né? O que você acha aí? Como mudar essa situação e trabalhar? Você tem que observar, esse domínio na internet, ele é muito relativo. O fato das grandes... Em termos de blog, né? Talvez não. Os fatos das grandes empresas de mídia terem feito a transposição da sua narrativa para a internet não significa que eles tenham dominado o ambiente. Na verdade, esse ambiente hoje é o ambiente das redes sociais. Os blogs estão cada vez mais agregados às redes sociais. O que nós temos que fazer para estimular essa comunicação é fazer essa comunicação cada vez mais disseminada. É você passar a demonstrar para as pessoas que é mais importante hoje elas se comunicarem em rede do que ficarem frequentando apenas o que a mídia fala. A mídia tem um discurso único, um pensamento único, muito ligado à direita brasileira e que faz a defesa básica de dois grandes pilares da elite nacional, que é o grande capital rentista e o latifúndio. E esses dois pilares não nos interessam. O que nós queremos é uma comunicação popular, uma comunicação voltada para os interesses populares. Por isso que os blogs, assim como as redes sociais, têm que se transformar, no nosso campo, numa grande central de argumentos. Um lugar onde as pessoas frequentem para ter informação verdadeira e que possam compreender aquilo que está sendo feito de forma manipulada do outro lado. Quando elas começarem a ter essa percepção, aí sim, elas vão ter a capacidade também de fazer parte dessa comunicação. Mas isso é uma construção que leva tempo e dá trabalho. E nós temos então assim, cada blog tem a sua função comunicativa. Assim, os blogs, eles detonaram, de certa forma, a intermediação exclusiva que havia da mídia com o público. Hoje nós temos essa interferência. Quanto mais profissional for essa interferência, melhor vai ser na comunicação. Veja a gente fala lá, teve a entrevista do Lula com os blogueiros, de vez em quando tem aquele grupo de blogueiros progressistas, mas são um grupo de 10, 15. O Brasil é imenso. A juventude que está na rede, ela está preparada para discutir a política, para devassar, para começar a fazer reportagem, para criar uma imprensa realmente alternativa à imprensa tradicional. É isso que eu, por exemplo, tenho 61 anos, eu fico me sentindo isolado, 61 anos já devia estar descansando e tal. De ter outros jovens fazendo isso, de estar questionando aí o Gilmar Mendes, como você brilhantemente questionou, e outras autoridades. O problema assim, da juventude em si, do que a gente encara como juventude no Brasil, é que ela é bombardeada diariamente pela mídia tradicional com um discurso contra a política. Não é nem exatamente contra a esquerda ou contra o PT, é de que a política é uma coisa ruim. Os movimentos de junho, que foram capturados em certo momento pela mídia, pela direita brasileira, eles impregnaram essa juventude com isso. O que é ruim não é exatamente o PT, a política é ruim. Os políticos são ruins. O Congresso é ruim, quer dizer, a representação parlamentar é ruim, mas na hora que o governo toma uma posição e cria um decreto que facilita a participação social fora dos ambientes controlados dos parlamentos, eles gritam e berram. Por quê? Porque eles morrem de medo justamente dessa alternativa à participação, à representação popular. O que eles temem não é que o PT instrumentalize, eles temem que a população passe a ter voz ativa nos processos políticos.
E a população começou a ter voz ativa, a juventude inclusive, nos processos políticos, a partir da internet. Não é à toa que tentaram primeiro barrar a internet, criaram o AI-5 digital com Eduardo Azeredo, tentaram minar, mas perderam no campo político no momento que houve o marco civil, o marco regulatório, o marco civil da internet. Como eles perderam nesse campo, eles partiram agora para outro campo. Aí diz que a participação popular, da maneira direta, é ruim. Ela é contra a democracia. Não é verdade. Ela é absolutamente democrática. Ela é democracia no seu sentido mais amplo. E na internet é essa mensagem que a gente tem que passar também assim. Trazer a juventude para a discussão, para o embate político. Primeiro, porque muito da utilização da internet entre os jovens é uma utilização de entretenimento. Sim, exatamente. E falar tratar da vida pessoal, pois é, das rotinas. Como há uma contaminação permanente do discurso contra a política, o nosso trabalho é ainda mais duro. Por isso que o nosso trabalho não é fácil. É um trabalho a comunicação em rede, ela tem que virar um central de argumentos e tem que trazer os jovens para eles compreenderem que a política é uma coisa boa. E que política é a maneira de você entrar nas discussões do país, das grandes questões nacionais. A nossa narrativa, portanto, na internet, com blogs como o seu, com o Facebook, enfim, com instrumentos de internet, de comunicação, é justamente conscientizá-los de que a política é uma coisa boa. Isso vai dar trabalho. O período eleitoral é um bom momento para se fazer isso, que é quando o embate político vem à superfície, todos têm que falar sobre política. Então, o nosso discurso nesse momento é de que a política é uma coisa boa e você tem um instrumento que não é só a mídia para poder discutir essa política. A internet é o instrumento para isso. E fazer enfrentamentos com estruturas de poder duros, tremendos, como o STF. Como é que tem sido isso na sua vida? Olha, eu já fui processado mais de 30 vezes como jornalista, né? Assim, não é uma novidade para mim a judicialização da relação com a mídia. Eu sou bastante experimentado nessa briga. Porque uma das maneiras que a elite tem de impor o seu pensamento, quando ele não consegue pelos meios tradicionais, é de utilizar o judiciário, que é um judiciário extremamente conservador, dominado pela direita brasileira, para poder calar as vozes dissonantes. É uma pressão econômica também. Pressão econômica enorme. Você processado tem que contratar um advogado, você cria um problema, tem que ter uma rotina judicial. Você cria um problema pessoal para o repórter, para a empresa, mas assim, o enfrentamento tem que ser feito. Os blogueiros estão sendo muito intimidados pela justiça. Eles descobriram que podem, porque os blogueiros são estruturas pessoais. Para eles, assim, quebrar financeiramente é muito mais fácil do que quebrar uma empresa. Então eles descobriram isso. Então, os processos lá contra o Miguel do Rosário. Os processos contra vários blogueiros que foram feitos pelo Ali Câmara da TV Globo, os processos são feitos pelos blogueiros. Enfim, existe uma judicialização deliberada como estratégia para intimidar a comunicação fora da mídia tradicional, porque eles não fazem isso com a mídia tradicional. Para a mídia tradicional, eles não só são agregados e aliados, como eles abaixam a cabeça quando precisam. No seu caso do Gilmar Mendes, como é que você está enfrentando isso? Há notícias de que você foi condenado a pagar Pois é, eu fui condenado... Houve recurso, como é que está Fui isso? condenado em primeira instância. Em primeira instância é muito difícil a gente ganhar, sobretudo na ação do presidente do sujeito que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu já ganhei ele dele 2 vezes. A gente vai entrar com recurso. Ele tentou primeiro uma ação penal, perdeu uma ação penal, aí conseguiu uma ação civil, achou um juiz que julgou de um grupo de matérias, porque quando ele tentou derrubar as matérias, processar pelas matérias, não conseguiu. Então o que ele fez? Juntou várias matérias e disse que o conjunto da obra foi feito para difamá-lo, para atingir. Não é verdade. São matérias que tratam de questões pontuais, factuais, feitas dentro do parâmetro jornalístico de formação, só que incomodam um ministro do STF que tem o apoio irrestrito da mídia e é um representante da direita brasileira dentro do Supremo, dentro do Poder Judiciário, talvez o mais importante aliado que a direita brasileira. Ousado, né? E sim, que não tem nenhuma dificuldade em fazer esse serviço. Enfim, nada demais, faz parte do jogo. O fato dele processar e ganhar na primeira instância é parte do jogo também, a gente vai entrar com recurso e tenho certeza que a justiça brasileira acaba, no final das contas, vendo quem tem razão. Perfeito. E assim nós conversamos com o Leandro Forte, que já fez 12 oficinas como essa, né? Já está percorrendo o país. Essa é a 12ª oficina de treinamento. Firmando esse grito, né? Que é o grito da importância da internet. Pois é, nós estamos rodando o país, conversando com muitos comunicadores do PT e fora do PT,
já tivemos em 12 capitais e a última vai ser em Goiânia, na semana que vem. E aí esse trabalho eu tenho certeza que está rendendo bons frutos, porque a gente está, a cada visita dessa que a gente faz, a cada encontro que a gente realiza, a gente cria um novo grupo de comunicação que se agrega à nossa grande rede de comunicação em rede.